Na capital do país, 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025. Eu sou o Sérgio Duarte. É muito bom te encontrar aqui no Revista Justiça desta quarta-feira. Hoje, excepcionalmente, até às 9 horas da manhã, porque hoje também vamos dar continuidade na transmissão do julgamento da ação penal 2696 a partir das 9 horas, com as manifestações restantes. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, vamos então saber os destaques do Revista Justiça de hoje. Revista Justiça. A primeira hora do Revista Justiça, você sempre confere as notícias do Poder Judiciário brasileiro. E às 7h45, vamos saber aqui detalhes de uma recente decisão da terceira turma do STJ. A terceira turma afirmou o entendimento sobre a abrangência da condenação em ações de despejo. Ao analisar um recurso especial, o colegiado decidiu que é admissível incluir na condenação a totalidade dos encargos locatícios, tanto os já vencidos, quanto aqueles que vencerem até a efetiva entrega do imóvel, mesmo que tais encargos não estejam individualizados na petição inicial. O caso em questão tratava de uma ação de despejo motivada por falta de pagamento, cumulada com a cobrança de aluguéis e encargos acessórios referentes ao período de mora durante a pandemia da Covid-19. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com a advogada especialista em direito imobiliário, Lara Roriz. Às 8 horas vamos falar sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que é um dos maiores desafios das instituições públicas brasileiras. E uma nova diretriz do Conselho Nacional do Ministério Público busca justamente fortalecer essa atuação. A Recomendação Geral número 5 de 2025, ela orienta o MP a adotar processos estruturais, ou seja, ações que vão além dos casos individuais e que buscam corrigir falhas do próprio sistema, como a falta de integração entre órgãos e a fragilidade das redes de atendimento. O objetivo é transformar a resposta estatal à violência de gênero, garantindo proteção efetiva e duradoura às mulheres. Para entender melhor essa proposta, estaremos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Timothy Aragon Riemann, ele que é promotor de justiça do Ministério Público do Paraná e professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Já no quadro Não Caia Nessa de hoje, vamos falar sobre um vídeo que circula nas redes sociais alegando que os símbolos quadrados localizados na parte de trás das embalagens de pasta de dente revelam, supostamente, a verdadeira composição química do produto. É mais um vídeo falso. E para falar sobre esse assunto e esclarecer os pontos sanitários sobre essa situação, iremos conversar com o Dr. Alex Campos, ele que é ex-diretor da Anvisa e especialista em direito sanitário. E como eu já disse, a partir das 9 horas da manhã você vai conferir a transmissão da continuidade do julgamento da ação penal 2696. Lembro que você também pode nos acompanhar e nos assistir no YouTube, também no canal 1.3 da TV Digital e também pelo aplicativo TV Justiça Mais. Já baixou aí no seu celular ou no seu tablet? Baixe e nos acompanhe onde você estiver. Lembro também que você pode nos ouvir pelo TuneIn ou pelo radios.com.br. Faça a busca Rádio Justiça FM e nos acompanhe. 7 horas, 4 minutos. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Hora de acessar stf.jus.br. Vamos aos destaques do portal. O papel do Brasil no contexto da governança climática global. Protagonismo começou com a Rio 92 e atinge seu ápice com a realização da COP30 numa capital amazônica. Esse é o primeiro destaque do portal do Supremo Tribunal Federal.
Outro destaque, ação penal 2696, STF ouve argumentos das defesas de 6 réus do núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado. Como eu já disse aqui, o julgamento será retomado hoje, quarta-feira, a partir das 9 horas, com as manifestações restantes. STF invalida a Lei Paulista, que criava condições para serviços de mototáxis em municípios. O plenário considerou que a lei estadual criou exigências não previstas na legislação federal, além de violar princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Quer saber mais detalhes sobre essas notícias ou outras notícias? É só você acessar stf.jus.br. 7h06. Revista Justiça. 7h06. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta terça-feira a ação penal contra mais 10 réus da tentativa de golpe de Estado. Eles integram o chamado Núcleo 3, formado por 9 militares de alta patente e um agente da Polícia Federal. 4 dias de sessões de julgamento foram reservadas para este mês. Vamos saber mais detalhes com o repórter Pablo Lemos. O julgamento começou com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele destacou as medidas tomadas no início da ação penal. Em 18/6/2025, determinei a citação e notificação dos réus para apresentação de defesa. Os réus foram devidamente citados, todos apresentaram suas defesas. Além de Moraes, 4 ministros participam do julgamento: Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O ministro Luiz Fux não participa mais porque pediu transferência para a segunda turma depois da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. O núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado é formado por 9 militares de alta patente e um agente da Polícia Federal: Bernardo Romão Correia Neto, Estevão Teófilo, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros e Vladimir Matos Soares. A denúncia da Procuradoria-Geral da República aponta que eles formaram um núcleo de ações táticas e coercitivas da organização criminosa e seriam responsáveis pelas ações mais severas e violentas do grupo, incluindo um plano para assassinar autoridades. Durante a sustentação oral, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, disse que a violência do plano ficou clara durante as investigações. As investigações escancaram a declarada disposição homicida e brutal da organização criminosa. Vladimir Matos Soares declarou: "A gente estava preparado para isso, inclusive, para ir prender o Alexandre de Moraes. O cenário que estava promovido era de aberta violência." O procurador destacou ainda que os réus se reuniram para definir as estratégias e encontrar formas de convencer os generais a aderirem à trama golpista. A reunião foi idealizada com antecedência. Foi animada pelo intuito de acertar táticas entre esses prestigiados FS para obter a adesão dos chefes maiores da arma ao movimento insurrecionista. Segundo Paulo Gonet, uma das estratégias definidas nessa reunião foi a carta elaborada pelos oficiais e destinada aos comandantes das Forças Armadas. A carta de 28 de novembro tinha o óbvio propósito de concitar o comando do Exército a se posicionar em contrariedade ao resultado das urnas. O procurador-geral mudou a acusação contra um dos réus, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, para incitação ao crime, porque entendeu que o tenente-coronel teve uma conduta pontual na trama. Já quanto aos outros réus, Gonet pediu a condenação pelos 5 crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A Procuradoria-Geral da República reitera o pedido de condenação dos réus pelos crimes indicados na denúncia. Abre exceção apenas para o réu Ronald Ferreira de Araújo Júnior, em relação a quem requer a desclassificação da conduta para enquadrá-la como incitação ao crime na forma do artigo 286, parágrafo único do Código Penal, facultando-lhe a negociação dos benefícios penais pertinentes. Rádio Justiça de Brasília, Pablo Lemos.
E na parte da tarde, os ministros ouviram as defesas dos 10 réus integrantes do Núcleo 3. E a Marta Ferreira acompanhou e traz os detalhes. A defesa do coronel do Exército Bernardo Romão Correia Neto negou que ele tenha atuado para dar um golpe de Estado. Afirmou que a nota impressa dos comandantes militares em 11 de novembro de 2022 foi mal interpretada. Os comandantes militares se manifestaram defendendo o direito de reunião e liberdade de expressão. E todos sabem que, naquela época, acampamentos proliferavam na frente das organizações militares, com faixas SOS, Forças Armadas, Intervenção Federal 142, frases que o ministro relator do inquérito das fake news classificou como antidemocráticas. O advogado do general Estevão Teófilo, ex-comandante do Comando de Operações Terrestre, COTER, negou que o órgão tenha, em algum momento, comandado as forças especiais do Exército, os chamados Kids Pretos. Ele não consta de contato, comunicação com ninguém da organização criminosa, ele não consta de nenhum tipo de movimento de resistência ao resultado das urnas, ele não consta de nenhuma entrevista ao vivo, atualmente conhecida como live, ele não participou de nenhuma conclamação ou incitação contra quaisquer dos poderes em desfiles de 7 de setembro. Na sequência, houve a manifestação da defesa do coronel Fabrício Moreira de Bastos, supostamente envolvido com a carta que visava pressionar o alto comando do Exército para aderir ao plano de golpe. Nenhum dos coronéis que estavam na reunião de confraternização escreveu, apoiou ou difundiu essa carta. Como é que eu posso saber disso? Como é que nós podemos saber disso? Porque o Exército instaurou uma sindicância com base nas informações do CIE, do Centro de Inteligência do Exército, transmitidos pelo coronel Bastos, instaurou uma sindicância e puniu 37 militares. A defesa do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima alega que no encontro na casa do general Walter Braga Neto, em 12 de novembro de 2022, nunca existiu a apresentação de um plano de golpe de Estado. Inexistem nos autos quaisquer mensagens de Hélio Ferreira Lima com qualquer outro acusado neste processo. Com Mauro Cid, com De Oliveira, com qualquer outro acusado. Não existe uma sequer mensagem demonstrando um possível desdobramento daquilo que havia sido tratado nesse encontro. E é importante dizer, como já disseram aqui os colegas, que da mesma forma que o depoimento de Mauro Cid serve para condenar, eu reafirmo que ele também deve servir para absolver. A denúncia da PGR também teve como base uma série de mensagens em grupos de WhatsApp que defendiam abertamente um golpe no país após a eleição. Em uma das mensagens, o coronel Márcio Nunes de Rezende Júnior afirma que se Bolsonaro acionasse o artigo 142 da Constituição, não haveria quem segurasse as tropas. Para o advogado do militar, houve uma interpretação equivocada. Independentemente do que o Supremo disser, independentemente de qualquer coisa, se o Bolsonaro dizer, vai ser difícil segurar. Essa é a mensagem. Portanto, não foi uma mensagem originária de Márcio. Não foi uma mensagem que ele incita, porque quando você lê a denúncia e as alegações finais, dá a impressão que Márcio está incitando as pessoas, mesmo depois do resultado das eleições, vamos aplicar o 142. Não é isso, não é isso, não é isso. Pelo menos o que está nos autos não é isso. Há diversas reportagens colocadas por outras pessoas e Márcio responde a isso. Depois houve a manifestação da defesa do tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. Ele teria sido o co-idealizador da Operação Copa 2022, que pretendia sequestrar e matar o ministro Alexandre de Moraes. Uma diferença muito grande é que o documento Copa 2022, ele não foi aberto. Não foi possível ter acesso ao conteúdo desse documento. E o outro foi. Então,
é difícil conseguir alcançar como se chegou a essa conclusão. Por isso, eu parto do pressuposto que é uma suposição, é uma conjectura. Parece que, devido à coincidência de uma hérbia e logo no dia seguinte ou 2 dias depois ter sido impresso um documento por um outro acusado, que não era o acusado que estava participando, que recebeu aquela mensagem. Rádio Justiça de Brasília, Marta Ferreira. Agora 7h15. Justiça climática é justiça social. Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com sede em Belém do Pará, promove uma ação com tendas laranjas para o combate ao trabalho infantil. Rocine Gomes. Eu estou no Aeroporto Internacional de Belém, capital da COP30, acompanhando uma ação que está sendo desenvolvida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. Essa ação é de combate ao trabalho infantil. Aqui comigo, a juíza titular da 16ª Vara do Trabalho de Belém, Vanilza Malcher. Vanilza, explica para a gente o que motivou vocês a trazerem esse stand aqui para o aeroporto. Bom, em primeiro lugar, quero deixar claro que as tendas laranjas estão instaladas em 8 pontos públicos da nossa cidade. O objetivo é atender situações de vulnerabilidade social em que possam se encontrar crianças e adolescentes. E a parte do TRT da 8ª Região é o combate ao trabalho infantil através do nosso programa nacional e que nós desenvolvemos regionalmente, né? Então, estamos em parceria com o Ministério Público do Estado e diversas outras instituições, trazendo esta ação que é específica de combate ao trabalho infantil, mas cada um está fazendo a sua parte. Neste momento em que acontece a COP30 na nossa cidade, um momento em que nossas crianças estão fora da escola, né, porque está tudo suspenso, portanto elas estão nas ruas, vendendo, pedindo, né, ou desenvolvendo uma outra atividade que possa colocá-las em situação vulnerável. E aí nosso trabalho é de atendimento, é de acolhida, diálogo com as crianças, com a família que possa estar junto, com pai, mãe ou qualquer responsável. Nós estamos desde ontem nas ruas de Belém e é uma ação efetiva. Tá? Então, é atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no contexto da COP. Estaremos nas tendas até o dia 21 de novembro, quando a COP30 se encerra em Belém. Vanilza, e fazer essa ação aqui no Pará é bastante significativa porque o Pará, infelizmente, amarga a primeira colocação de um ranking que traz dados tristes com relação ao trabalho infantil, né? Com certeza. Nos entristece muito saber que o estado do Pará é o primeiro lugar no ranking do trabalho infantil da região norte. Então, por conta disso, nós precisamos cada vez mais intensificar nossas ações, unir força com outras instituições parceiras que estejam também nesta rede de proteção. O programa de combate ao trabalho infantil do TST, e TSJT tem como uma das diretrizes o diálogo institucional. Então, nós precisamos estar em parceria com as instituições, porque sozinho ninguém consegue levar tão longe uma luta dessa que é tão grandiosa. Então a união faz a força e nós estamos juntos com todo mundo aqui nesse período de COP30. Vanilza, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio Justiça. Lembrando que a ação ocorre entre as 9h30 da manhã e as 8h30 da noite. As tendas laranjas estão espalhadas por 8 pontos aqui da capital paraense. Eu volto com vocês no estúdio e lembro que justiça climática é justiça social. 7h19. Tribunais de Justiça de todos os países, ou melhor, os tribunais de justiça de todo o país, melhor dizendo, vão destinar recursos para apoiar municípios atingidos por tornado no Paraná e no Rio Grande do Sul. O Conselho Nacional de Justiça aprovou o envio de verbas de condenações judiciais e outros acordos. A medida vale enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo Poder Executivo. O presidente do CNJ e do STF, ministro Edson Fachin, abriu a sessão com uma mensagem de solidariedade às vítimas do tornado que atingiu o estado do Paraná. Manifestamos o nosso respeito às famílias enlutadas e às comunidades que ainda enfrentam os graves efeitos da tragédia, bem como a nossa admiração aos profissionais que atuam nas frentes de resposta emergencial.
O Conselho Nacional de Justiça se soma aos esforços de reconstrução e reafirma o compromisso institucional com a proteção da vida, da dignidade humana e com a cooperação federativa em momentos tão desafiadores. Um pedido de providência de relatoria do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, teve prioridade na pauta de votação. No pedido, a possibilidade de repassar para a Defesa Civil dos municípios atingidos pelo tornado valores pecuniários e de tutela coletiva dos juízos do Estado para apoiar ações imediatas de recuperação das cidades. Julgo parcialmente procedente o pedido de providências para, desde já, autorizar os juízos do Estado do Paraná e do Rio Grande do Sul em todos os segmentos e ramos da Justiça, de acordo com seus respectivos juízos de conveniência e por oportunidade, a destinar valores oriundos da prestação pecuniária diretamente à Defesa Civil dos municípios de Rio Bonito do Iguaçu e região Centro-Sul do Paraná, enquanto durarem efeitos do estado de calamidade pública formalmente decretada por ato do Poder Executivo. O pedido foi aprovado por unanimidade. O repasse à Defesa Civil do Paraná poderá ser feito por todos os ramos da Justiça, inclusive de outros estados, admitindo a solidariedade interfederativa. Rádio Justiça de Brasília, Pablo Lemos. A Justiça Mineira condenou a Prefeitura de Matias Barbosa a indenizar uma mulher que não conseguiu localizar o jazigo da família. Segundo o processo, no ano de 1960, uma família mineira da cidade de Matias Barbosa comprou um jazigo perpétuo no cemitério municipal. De acordo com a mulher que recorreu à justiça, 2 familiares dela foram enterrados no local, nos anos de 1960 e 1967. E em 2017, quando a mãe dela faleceu, o jazigo não foi localizado pela administração do cemitério municipal, que informou ainda que no local indicado havia o túmulo de uma outra família. Ao julgar o caso, a Justiça Mineira condenou a Prefeitura a indenizar a mulher em R$ 430 por danos materiais pela despesa com aluguel de gaveta funerária e mais R$ 15 mil por danos morais. A sentença determinou ainda que a Prefeitura, no prazo de 30 dias, faça uma escavação no túmulo em busca dos restos mortais da família e providencie um novo jazigo. O advogado especialista em direito do consumidor, Tiago Loyola, explica que o caso foi julgado como prestação de serviço público. Quando a gente tem um próprio município com funcionários diretos prestando os serviços, a gente vai ter uma responsabilidade aí objetiva, na mesma linha da lei do consumidor, mas a gente não vai aplicar, o código por conta da inexistência formal de uma relação de consumo. E talvez pensando nessa linha, o que deve ser analisado é a especial característica daquele caso concreto, qual é a extensão do dano causado, os reflexos que devem ser, obviamente, também observados, tendo uma relação direta de prestação de serviço público. E apesar do processo ter tramitado em primeira e segunda instâncias, o caso ainda pode tramitar na esfera criminal, como explica a advogada especialista em direito criminal, Mireia Santos. Se de fato for comprovado na investigação que teve mesmo a destruição, desenterrou os cadáveres e foi jogado fora de forma desrespeitosa, se enquadraria sim no crime aí de vilipêndio de cadáver, que está previsto lá no artigo 212 do Código Penal. Agora, se for comprovado que só foi uma má administração da gestão, vai ser lá a responsabilidade civil do Estado pela má administração do cemitério, porque perdeu registros, perdeu jazido, então totalmente é uma má administração. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. 7h24. O ministro Luiz Fux ontem recebeu as boas-vindas pelo primeiro dia como integrante da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Na sessão, os ministros retomaram a análise de um processo que trata da competência da Justiça para analisar atos de agentes públicos. Quem acompanhou foi a repórter Carolina Chaves. Ao abrir a sessão da segunda turma, o presidente, ministro Gilmar Mendes, deu as boas-vindas ao ministro Luiz Fux, que passou a integrar a segunda turma do STF. Gilmar Mendes explicou as características do colegiado
a jurisprudência firmada pela segunda turma, além das principais decisões que consolidaram a preservação dos direitos fundamentais. Vossa Excelência passa a integrar um colegiado cuja identidade jurisdicional foi forjada naquilo que o Supremo tem de mais sensível, a salvaguarda da liberdade. Esta segunda turma construiu uma vocação histórica para o julgamento de matérias de extrema complexidade em um diálogo também constante com o direito penal e processual penal em suas expressões mais agudas. Fiz o pedido de transferência para a segunda turma exatamente para admirar as inovações, a jurisprudência e essa tutela das liberdades em geral, inclusive a liberdade também de expressão, e dizer sobre essa importância que Vossas Excelências dão aos precedentes, porque hoje é muito importante o precedente como instrumento de segurança jurídica, que é algo que hoje é um reclamo inegociável da sociedade. Em seguida, os ministros retomaram a análise de uma reclamação apresentada pelo Ministério Público Federal contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O MPF considerou que a decisão teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao considerar que a União não tem responsabilidade em ato particular de agente público. O caso concreto trata de uma ação em que o juiz federal Macário Ramos processa o procurador da República Bruno Freire de Carvalho, integrante do Ministério Público Federal, por uma entrevista dada em 2005, em que o procurador teria atacado uma decisão do magistrado que tinha fixado honorário advocatício exorbitante. Para o magistrado, as críticas foram ofensivas e requereu na Justiça reparação por danos morais e materiais. O TRF da 2ª Região se declarou incompetente para julgar, porque a ação é contra a pessoa física e não o agente público. Por isso, remeteu o caso à Justiça Estadual. Em recurso ao Supremo, o relator, ministro Dias Toffoli, confirmou o entendimento do TRF, afirmando que a União e MPF não podem ser responsabilizados porque as declarações na entrevista foram pessoais e não foram concedidas no exercício da função pública. Se ele agiu fora da sua qualidade de competência funcional, ele não responde regressivamente, ele responde diretamente. Vindo aqui um caso que se encaixe no artigo 940, não terei dúvida de acatar a reclamação. Eu acabei por concordar com o TRF da 2ª Região de que o tema deveria ser remetido à ação à Justiça Estadual do Rio de Janeiro, porque a União não tinha nada a ver com isso. O ministro André Mendonça divergiu do relator, afirmando que o procurador agiu no contexto profissional. Ainda que entenda que ele possa ter extrapolado, mas ele atuou no contexto da sua atuação profissional. Faço o registro que os fatos datam de mais de 20 anos. E nessa época era corrente a prática dentro do Ministério Público, dentro da Polícia Federal. Hoje já se tem uma melhor sedimentação dessa questão, mas naquele momento ainda era corrente esse tipo de conduta de entrevistas no curso das operações ou em relação à própria atuação de ações judiciais. O ministro Nunes Marques pediu para suspender o julgamento para analisar melhor e o caso deve ser retomado na próxima semana. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves. A relação das mudanças climáticas com os conflitos no campo. Esse foi um dos temas de ontem na COP30, em um debate do Ministério Público Federal. As informações com Ana Paula Melo. Neste segundo dia, a programação do Ministério Público Federal na Zona Verde da COP30 teve um importante debate: a relação das mudanças climáticas com os conflitos no campo.
Esse estande aqui do MPF se transformou em uma sala de cinema com a exibição do documentário Pau d'Arco, da jornalista Ana Aranha. Esse audiovisual mostra a busca por justiça para a morte de 10 trabalhadores rurais em maio de 2017, no interior do Pará. Os atiradores seriam policiais militares. O caso ficou conhecido como a chacina de Pau d'Arco. Após a mostra, houve uma roda de conversa entre representantes do MPF, a diretora do documentário e a sociedade civil. A programação por aqui continua e quem perdeu essa exibição vai poder acompanhar uma sessão especial no dia 19 desse mês, lá na sede do MPF, que fica aqui em Belém, às 6 horas da noite. Quando a chacina aconteceu, 10 sem-terras assassinados de forma brutal dentro de uma fazenda ocupada, a gente entendeu que o recado estava dado, que era aquilo que estava sendo gestado. Então, a gente começou a fazer o filme com esse entendimento de qual era o significado da chacina, que ela era um recado, E, a partir dali, a gente mudou o nosso foco. Então, ao invés de investigar a associação, a gente vai contar a história das vítimas dessa chacina. De Belém do Pará, Ana Paula Melo, para a Rádio Justiça. 7h31, depois da Ana Paula Melo, vamos com Tiago Gomide. Mesmo sem pedido expresso, condenação deve incluir encargos locatícios vencidos durante o processo. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que em ação de despejo é possível incluir na condenação todos os encargos locatícios vencidos e a vencer até a efetiva desocupação do imóvel, mesmo que não estejam detalhados na petição inicial. O caso analisado envolveu um despejo por falta de pagamento durante a pandemia da Covid-19. O juízo de primeiro grau determinou o pagamento dos aluguéis e do IPTU até a desocupação, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios excluiu encargos vencidos no curso do processo. O locador recorreu ao STJ alegando que a condenação deveria abranger todas as despesas acessórias até a entrega das chaves. O colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que a petição inicial já demonstrava a intenção de incluir todos os encargos devidos. Destacou que o pedido deve ser certo e determinado, mas a petição deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica. O objetivo, segundo o ministro, é garantir o contraditório, a ampla defesa e a clareza da decisão. Para o relator, a menção às cláusulas contratuais foi suficiente para determinar o objetivo da demanda. Assim, não era necessário listar cada encargo na parte final dos pedidos. O ministro lembrou que o artigo 323 do Código de Processo Civil abrange prestações periódicas, como aluguéis e encargos locatícios. Isso torna implícita a condenação às parcelas vencidas durante o processo. O ministro explicou que a exclusão desses débitos poderia gerar novas ações sobre o mesmo contrato. Tal prática contraria os princípios da economia e da efetividade processual. O relator destacou que a apuração dos valores ocorrerá na fase de liquidação. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. 7h33. Manchetes do dia. 7h33, hora de sabermos as manchetes de capa dos principais jornais impressos do país. Correio Brasiliense, lei antifacção tem nova versão e mantém poder da PF. O Estado de São Paulo, após 15 altas seguidas, bolsa iguala o ganho do início do real. Folha de São Paulo, DERIT recua e vai manter a competência da PF em texto contra crime organizado. O Globo, DERIT recua sobre equiparar facções a terrorismo e papel da PF contra o crime. Diário do Nordeste, dengue volta a preocupar autoridades sanitárias. Estado de Minas, avança projeto que devolve população de rua de BH para a cidade de origem. Jornal do Comércio, DERIT recua sobre terrorismo e controle da PF na lei antifacção. À tarde, Bahia aposta no turismo esportivo e aquece o setor. E o portal Valor Econômico, COP30 Amazônia, temas sensíveis seguem como ameaça à COP. 7h34. Revista Justiça.
7h34. Infelizmente não conseguimos contato para termos a previsão do tempo de hoje, então seguimos com as notícias. Semana Nacional da Conciliação do Judiciário Catarinense impulsiona a cultura do diálogo e movimenta milhões em acordos. O repórter é o Marcelo Fernandes. A 20ª Semana Nacional da Conciliação chegou ao final no último dia 7 de novembro e apresenta alguns números que impressionam. Foram agendadas mais de 8.000 audiências, além de mais de 500 processos pré-processuais. Algumas dessas audiências chegam a atingir cifras milionárias. Na última quarta-feira, um exemplo foi o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Joinville, norte do estado, que celebrou um acordo entre uma empresa fornecedora de matéria-prima para a confecção de móveis e outra empresa do ramo de marcenaria. Aplicadas as técnicas pertinentes, chegou-se a um acordo de forma pré-processual no valor de R$2,5 milhões, que colocou fim a um conflito. O número foi quase o dobro do valor total de todos os acordos celebrados no primeiro dia da Semana Nacional da Conciliação, que foi de R$1,4 milhão. A Semana da Conciliação foi realizada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina por meio da Coordenadoria Estadual do Sistema dos Juizados Especiais e do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. A iniciativa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, trabalhou neste ano com o tema Conciliar é Legal. A maior parte dos processos apreciados durante a Semana da Conciliação são de juizados especiais cíveis, que são os conflitos como os de consumo, contratos entre pessoas físicas ou também de pessoas físicas com fornecedores de produtos e serviços. Também se destacaram os processos na área de família, além dos processos societários, os que envolvem a Companhia de Habitação de Santa Catarina, a Coab, e os da pauta ambiental, estes agora com um nicho específico para atendimento. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. A Justiça em Minas Gerais determinou a realização de uma nova audiência no caso do rompimento da barragem Brumadinho. O objetivo é receber os estudos e avaliação de risco à saúde humana e ecológico, em razão dos rejeitos do minério que se espalharam pelo solo. O levantamento faz parte do acordo judicial firmado em 2021 para a reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem. A audiência será no próximo dia 25, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e também a FUNAI reabriram um prazo de inscrição para a contratação de entidades especializadas para fazer um diagnóstico dos impactos e danos às comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho. Os interessados têm até a próxima sexta-feira, dia 14, para fazer esse credenciamento. 7h38. Justiça climática é justiça social. Ontem foi o segundo dia da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP30. Decisões do STF reforçam o compromisso do Brasil na proteção ambiental e justiça climática e social. A COP30, que acontece na cidade de Belém, no estado do Pará, coloca o Brasil no centro das discussões globais sobre meio ambiente, biodiversidade e justiça climática. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, instância máxima do Poder Judiciário brasileiro, tem, por meio de inúmeras decisões, desempenhado um papel importante na efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao determinar que os governos, nas esferas federal, estaduais e municipais, cumpram as obrigações ambientais estabelecidas na Constituição Federal e em tratados internacionais assinados pelo Brasil.
Uma das decisões de destaque é relacionada à ação que responsabiliza o Estado na proteção de biomas. Com isso, o Supremo Tribunal Federal determinou que a União adote medidas efetivas para reduzir o desmatamento na Amazônia e no Pantanal. Outra determinação de grande repercussão do Supremo é referente aos povos originários. O STF validou a demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, e reconheceu a compatibilidade entre terras indígenas e as práticas culturais e proteção ambiental. Então, essas e outras decisões da Suprema Corte brasileira têm sido citadas e analisadas nas discussões e painéis realizados na COP30. Relembrando que na próxima quinta-feira, dia 13, será o Dia da Justiça na COP30. A iniciativa do Supremo Tribunal Federal irá reunir representantes da Corte, do Conselho Nacional de Justiça, dos tribunais superiores e de cortes constitucionais de diversos países para discutir os desafios da justiça climática e a proteção dos direitos humanos diante das mudanças do clima. Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. O STJ promove mais uma edição do seminário Arbitragem e Poder Judiciário. Confira com a Fátima Ochoa. Organizado pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Comitê Brasileiro de Arbitragem, o seminário Arbitragem e Poder Judiciário reuniu magistrados, advogados e especialistas no tema. A abertura do evento foi conduzida pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Importante que nós temos de manter aceso esse diálogo judiciário e arbitragem, né? É um diálogo muitas vezes de mal compreendido, porque há muita judicialização da arbitragem, infelizmente, mas é um processo contínuo de aprendizagem de lado a lado. A presidente do comitê, Débora Visconti, e o professor de Direito, Márcio Souza Guimarães, também conduziram a abertura do seminário. O Brasil é reconhecido como uma jurisdição favorável à arbitragem. Para que isso aconteça e siga acontecendo, é essencial que o Poder Judiciário apoie o Instituto. Já é a nossa terceira edição, né? De extrema relevância, a gente tem visto os temas, a transversalidade em que eles atuam entre si, demonstrando que a arbitragem e o Poder Judiciário andam lado a lado na realização da justiça. A coordenadora regional do Comitê de Arbitragem, Lívia Iqueda, ressaltou a importância de o evento ser promovido pelo STJ. A arbitragem e o Poder Judiciário, que sem dúvida nenhuma é essencial para o fortalecimento e o aprimoramento do Instituto no país, e muito especial por ser realizado aqui no Superior Tribunal de Justiça, que é um símbolo desse mútuo respeito entre a arbitragem e o Poder Judiciário. O primeiro painel abordou o conteúdo essencial e os fundamentos da sentença arbitral, como explicou o advogado e professor João Bosco Li. É importante saber que existe uma tendência mundial em matéria de arbitragem para tentar buscar uma melhor eficiência do procedimento arbitral, principalmente buscando uma diminuição do tempo e custo da arbitragem. E para isso, a questão da eficiência do procedimento é um dos principais objetos na questão da regulamentação da arbitragem CCI. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva também palestrou e ressaltou a necessidade de desjudicializar as questões arbitrais. O número de ações propostas contra os procedimentos arbitrais continua muito alto. Com esse tipo de diálogo institucional que se promove, como os de hoje, espera-se diminuir isso. A advogada e professora Suzana Cremasco participou do segundo painel, Os Limites e o Controle do Poder Judiciário na Arbitragem. O judiciário não revisa, como regra, o mérito da sentença arbitral, mas examina a sua validade. E, para mim, o teste que deve ser feito pelo Poder Judiciário, até então, ele me parece relativamente simples e me parece que deveria continuar sendo simples, que é verificar se o árbitro respondeu ou não respondeu às questões que foram trazidas pelas partes dentro daquele procedimento de arbitragem. Outra participante dos debates foi a juíza e professora Renata Mota Maciel. Quando a gente pensa em limites e controle pelo Poder Judiciário, é desafiador para o Poder Judiciário, porque vejam qual é a missão. A missão é não rever o mérito, porque não há reforma de sentença arbitral, mas, ao mesmo tempo, o juízo precisa analisar
se houve ou não uma deficiência de motivação. O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Carlos Alberto de Sales, também ressaltou os limites da atuação do Poder Judiciário em casos de arbitragem. A possibilidade do judiciário rever decisões arbitrais, ela é muito pequena, ela é muito escassa. Por quê? Para dar a esse instrumento de solução de controvérsia, realmente a definitividade que faz parte do seu atrativo. Ética na arbitragem foi o tema da última palestra proferida pelo professor José Roberto Castro Neves. A arbitragem é um instituto extraordinário se você tem partes honestas que sabem que são éticas, que atuam de forma adequada, que se ajudam, que compreendem a importância disso. E ela é desastrosa se você tem um parceiro do outro lado, uma parte que não tem essa mesma sensibilidade. Essa já é a terceira edição do seminário sobre arbitragem realizada no STJ. O objetivo é promover um diálogo entre especialistas no tema e o judiciário para a produção de sentenças arbitrais mais adequadas e técnicas. A íntegra do evento você confere no YouTube do STJ. Com informações de Marina Campos, do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Agora 7h45. Revista Justiça. Entrevista. Em recente decisão, a terceira turma do STJ afirmou entendimento sobre a abrangência da condenação em ações de despejo. Ao analisar um recurso especial, o colegiado decidiu que é admissível incluir na condenação a totalidade dos encargos locatícios, tanto os já vencidos quanto aqueles que venceram até a efetiva entrega do imóvel, mesmo que tais encargos não estejam individualizados na petição inicial. O caso em questão tratava de uma ação de despejo motivada por falta de pagamento, cumulada com a cobrança de aluguéis e encargos acessórios referentes ao período de mora durante a pandemia da Covid-19. Vamos falar sobre esse assunto agora com a advogada especialista em direito imobiliário, Lara Roriz. Doutora Lara, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês novamente. Obrigado mais uma vez, doutora Lara, e pergunto para a senhora o que exatamente foi decidido pelo STJ nesse caso e qual é o impacto prático dessa decisão nas ações de despejo. Então, nesse processo nós podemos verificar que teve uma decisão de primeiro grau que determinou o pagamento do aluguel e também do encargo do IPTU. Logo após isso, teve uma apelação da parte do locador, no caso, e foi dado parcial provimento pelo Tribunal de Segundo Grau, determinando o pagamento sobre todos os encargos, mas só aqueles que estavam especificados no tópico pedido pelo advogado. Então, eles citaram que deveria ser pago apenas o aluguel, IPTU e o seguro, porque teria sido especificado. E a fundamentação do Tribunal de Segundo Grau seria o artigo 322 e 324 do CPC, que veda o pedido que não é certo e determinado. Contudo, o STJ considerou que quando o STJ faz uma análise do processo, o juiz ele tem que analisar o processo como um todo, com uma análise lógica sistemática, que significa analisar não só um tópico específico da petição, mas a petição por completo, porque o que nós podemos observar nessa peça inicial é que o advogado, em outros tópicos, deixava claro que o contrato previa a questão desses encargos adicionais. Então, o contrato deixava claro que a obrigação seria do locatário do pagamento desses encargos. Com essa decisão, a gente observa uma segurança jurídica para os locadores, porque o locador tem certeza que aquilo que está previsto no contrato vai ser cumprido. A gente também verifica um equilíbrio e acessibilidade, porque muitas vezes as pessoas acreditam que o locador é uma pessoa abastada, e nem sempre. Às vezes é o único imóvel que a pessoa loca, e a gente consegue observar que teve uma adequação nesse caso. Tenham também uma redução dos conflitos e da multiplicação de processos judiciais, uma vez que ele não vai precisar entrar com um novo processo para cobrar esses encargos adicionais. E também reforça a necessidade do judiciário analisar a peça por completa, não só buscando um único tópico da petição inicial, mas buscando analisar por completo de forma mais justa possível esse processo.
Essa decisão, então, ela muda o entendimento que se tinha até então sobre os encargos, esses encargos locatícios, doutora, porque antes o locador ele precisava individualizar cada débito na petição inicial? Exato. A questão fundamental nessa decisão foi que no caso, o Tribunal de Segundo Grau entendeu que o advogado não especificou no tópico pedidos o que ele gostaria. Então, nos pedidos, ele deixou claro que ele gostaria de receber o IPTU, o seguro incêndio e o aluguel, mas ele não especificou os outros encargos. Contudo, quando o STJ foi fazer a análise do processo, ele verificou que em outros tópicos o advogado deixou bem claro que ele queria incluir todas as despesas acessórias, tanto as vencidas quanto as vicendas, até a entrega do imóvel. Então, mesmo que não estivesse ali no tópico dos pedidos, que é um tópico separado da petição, todos esses encargos, o advogado na peça já havia deixado claro. E, além disso, o advogado cita nessa petição inicial a cláusula contratual, que previa que esse locador teria que pagar várias despesas, como condomínio, telefone, água. Então, não teria sentido o juiz determinar que teria que estar bem especificado no tópico pedidos, porque a análise processual ela deve ocorrer em um todo. Esse entendimento, ele se aplica apenas às ações de despejo por falta de pagamento ou também pode valer para outras hipóteses, como, por exemplo, o término do contrato ou infração contratual, hein, doutora Lara Roriz? Eu entendo que a interpretação ela tem que ser sistemática, então a petição ela deve ser lida e analisada não apenas um trecho ou literalmente. Ela tem que ser analisada como um conjunto, porque ela está articulada a um sistema jurídico que é a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, o Código Civil, a Lei de Inquilinato. Então, a finalidade da norma ela tem que ser analisada por um contexto complexo, fático e jurídico. E, além disso, o juiz ele também tem que fazer uma interpretação teológica, buscando encontrar o objetivo ou finalidade da norma, e não só analisar um tópico específico da petição inicial. Porque o processo ele tem que buscar o espírito que a lei determina, que é a finalidade do ato processual. Então, tem que ter um início, meio e fim que traga uma razoabilidade e verifique todas as informações trazidas nesse processo. Estou conversando com a doutora Lara Roriz, advogada, falando sobre a decisão do STJ que, ao analisar um recurso especial, o colegiado da terceira turma decidiu que é admissível incluir na condenação a totalidade dos encargos locatícios, tanto os já vencidos quanto aqueles que venceram até a efetiva entrega do imóvel. Doutora Lara, estamos falando dessa situação que foi vivida durante a pandemia. Essa decisão pode ser vista como um reflexo das discussões que surgiram justamente naquele período? Eu acho que a gente pode verificar sim, mas a gente pode verificar também como uma necessidade que o processo observa hoje de ser analisado com um contexto completo. Porque eu entendo a decisão de segundo grau em determinar que o pedido seja certo e genérico para não gerar problemas quanto ao princípio do contraditório para o locatário, mas, ao mesmo tempo, o processo ele deve ser analisado com um contexto completo. Eu acredito que esses problemas já vinham existindo antes da pandemia, porque muitas vezes a petição inicial ela é analisada pelos tópicos e não com uma forma completa junto com aquilo que a gente consegue observar na prática e na lei. Então, o ideal é que o processo seja analisado com um contexto completo, um acervo não só jurídico como também social. Então, mesmo que o pedido não esteja, mesmo que no tópico pedidos não esteja especificado tudo aquilo que foi narrado na petição inicial, a gente tem que ter uma lógica para analisar esses processos, até para diminuir a quantidade de processos interpostos dentro do judiciário. Doutora Lara, na prática, o que a senhora recomendaria aos locadores e também aos locatários diante desse novo entendimento da STJ? Há medidas preventivas que podem evitar conflitos judiciais?
O ideal seria deixar bem claro, fazer um contrato mais específico possível, determinando de forma expressa as obrigações desse locatário. Então, além de você citar os encargos acessórios, você determinar quais são esses encargos acessórios, para que o contrato possa valer de forma efetiva. Além disso, é muito importante que você tente sempre um acordo antes do processo judicial. A gente sempre indica, nesse caso, por exemplo, a pessoa antes de ingressar com a ação, ela poderia tentar um acordo extrajudicial. Existem algumas formas que você pode tentar esse acordo, até mesmo utilizando os cartórios, onde você faz uma notificação extrajudicial, você explica as questões e tenta um acordo entre as partes, evitando o acesso ao judiciário. E, por fim, a senhora acredita que essa decisão ela pode influenciar até o comportamento do mercado de locações? Podemos até esperar contratos mais detalhados ou até cláusulas específicas sobre esses encargos? Exato, eu acredito. Eu acredito na responsabilidade social contratual, porque essa decisão ela vai reforçar a ideia de que o contrato não é apenas um documento jurídico, mas que ele também é um instrumento de convivência. Então, as partes vão buscar o contrato e determinar o que deve ser cuidado, como deve ser feito e comprometer a manter essa boa-fé e transparência, uma vez que o contrato está sendo cumprido. Essa decisão demonstra que o STJ, bem como o Judiciário, vem seguindo o contrato. Então, o contrato tem a validade e as partes têm que dar valor a esse contrato. Quanto mais decisões nós tivermos nesse sentido, mais o mercado imobiliário vai se ajustando para viver essa realidade, que é a realidade justa e devida. Claro que a gente tem que evitar as cláusulas abusivas, as cláusulas que não fazem sentido dentro da nossa legislação, mas tendo sentido, o contrato deve servir como o princípio basilar para evitar a insegurança jurídica e também fazer com que novos locadores decidam investir nesse mercado e decidam alugar os seus imóveis. Conversamos com a advogada especialista em direito imobiliário, doutora Lara Roriz, a respeito de uma decisão recente da terceira turma do STJ, que firmou entendimento sobre a abrangência da condenação em ações de despejo. Ao analisar um recurso especial, o colegiado decidiu que é admissível incluir na condenação a totalidade dos encargos locatícios, tanto os já vencidos, quanto aqueles que vencerem até a efetiva entrega do imóvel, mesmo que tais encargos não estejam individualizados na petição inicial. Doutora Lara, muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Até a próxima. Agora, 7h57, intervalo no Revista Justiça. Na volta tem entrevista ao vivo aqui em nossos estúdios. Vamos falar sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e vamos falar então de ação do Conselho Nacional do Ministério Público para fortalecer essa atuação. Já já eu converso com o Dr. Timothy Aragon Riemann. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça. Vamos para a nossa segunda e última hora, porque a partir das 9 horas da manhã você continua acompanhando aqui pela Rádio Justiça a transmissão do julgamento que já começou ontem aqui, que você acompanhou pela rádio, pela TV Justiça da Ação Penal 2696. 2696, isso mesmo, é tanto número que a gente se confunde, né? 8 horas em ponto. Revista Justiça, entrevista. O enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher é um dos maiores desafios das instituições públicas brasileiras. E uma nova diretriz do Conselho Nacional do Ministério Público busca fortalecer essa atuação. A Recomendação Geral número 5 deste ano orienta o MP a adotar processos estruturais, ou seja, ações que vão além dos casos individuais e que buscam corrigir falhas do próprio sistema, como a falta de integração entre órgãos e a fragilidade das redes de atendimento.
O objetivo é transformar a resposta estatal à violência de gênero, garantindo proteção efetiva e duradoura para as mulheres. Para entender melhor essa proposta, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Timothy Aragon Riemann, ele que é promotor de justiça no Ministério Público do Paraná e professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Dr. Timothy, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. É um enorme prazer, uma enorme satisfação estar aqui presencialmente nos estúdios da rádio para que a gente converse sobre esse tema tão importante que é o tema do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, dessa vez na perspectiva dos processos estruturais. E o que motivou, então, o Conselho Nacional do Ministério Público a editar essa recomendação, Dr. Timothy? E quais os desafios que ela busca enfrentar nesse contexto, justamente, da violência doméstica? Bem, o Conselho Nacional do Ministério Público ele vem se destacando como um órgão que tem despendido bastante atenção no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, promovendo capacitações aos ministérios públicos do Brasil inteiro, incentivando os ministérios públicos estaduais, federal, do trabalho, também a promoverem capacitações. E nessa perspectiva de busca por novas soluções a partir do sistema extrajudicial do Ministério Público e processual já existente, veio então o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, editou uma recomendação geral de caráter geral número 5 de 2025. E essa recomendação, ela objetiva que os membros do Ministério Público brasileiro passem a olhar para o sistema, para o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher e, entre outros direitos também impostos, como direito à saúde, direito à educação, segurança pública, questões envolvendo políticas públicas em geral, a partir da perspectiva dos processos estruturais. Isso significa nada mais, nada menos que se busquem novas soluções para demandas multipolarizadas, com vários atores envolvidos, soluções essas que por vezes são complexas, são duradouras, que demandam a execução, primeiro a formatação e depois a execução de um plano estrutural, para que várias decisões sejam tomadas com o passar do tempo. E nessa perspectiva, então, o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil, ele passe a diminuir os seus índices, que só vem crescendo a partir dos estudos que nós temos do Fórum Nacional de Segurança Pública e outros institutos e fundações que realizam estudos empíricos nessa matéria. Dr. Timothy, o documento fala em processos estruturais. Na prática, o que isso significa e como essa forma de atuação se diferencia dos procedimentos tradicionais do MP? Os processos estruturais, primeiro no Brasil, eles foram tratados e concebidos na perspectiva do processo judicial. E nesse viés, eles se diferenciam dos processos tradicionais, que são aqueles processos individualizados, enquanto que os processos estruturais são processos com causas mais complexas, envolvendo abordagens coletivas e que demandam soluções dialogadas entre órgãos a todo momento. Nessa perspectiva, o Ministério Público possui inúmeros expedientes extraprocessuais, ou seja, para que os ouvintes da Rádio Justiça nos compreendam sem quaisquer dúvidas, para que antes de uma questão ser levada ao Poder Judiciário, deve o membro do Ministério Público tentar solucioná-la na via extrajudicial, a partir da instauração de um procedimento administrativo, que nessa recomendação é chamado de procedimento administrativo estrutural. Com a instauração desse procedimento administrativo estrutural, uma vez verificada na comarca pelo promotor de justiça, pelo procurador da República, pelo procurador do trabalho, a existência de um problema estrutural em uma determinada política pública, seja pela inexistência da política pública ou pela existência da política pública, porém prestada aquém dos padrões de qualidade idealizados pelo legislador, deve então um membro do Ministério Público instaurar esse procedimento e a partir daí realizar a elaboração de um plano, o estabelecimento de fluxos criativos e dialógicos com toda a comunidade de órgãos e também da sociedade civil, órgãos públicos e da sociedade civil, para que se vá aos poucos dando decisões nesses procedimentos que eu chamo de decisões em cascata, ou seja, uma após a outra, se vá avançando na busca por soluções que, na verdade, são soluções em causas de alta complexidade. Só para dar um exemplo bastante interessante, Sérgio, ouvintes da Rádio Justiça, muito se discute, por vezes, os processos estruturais também no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
E recentemente, no primeiro semestre desse ano de 2025, nós tivemos o ajuizamento da DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1242, que objetiva que o Supremo reconheça o chamado estado de coisas inconstitucional no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Essa ação ela foi ajuizada pelo Instituto Nós por Elas e ela tem por base dados empíricos que nos mostram que, ano após ano, os números de feminicídio e de crimes e infrações penais em gerais cometidas em contexto de violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas do Brasil, eles só aumentam. Então, há uma falha estrutural do Estado brasileiro, uma falha que não decorre de um único local, mas de vários locais, e nessa perspectiva, então, vem o Conselho Nacional do Ministério Público, percebe também essa situação e passa a estimular os promotores de justiça que atuem nessa perspectiva, na busca por soluções, ainda que graduais e aos poucos, paulatinamente, para essas causas complexas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Estamos recebendo o Dr. Timothy Aragon Riemann, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Estamos falando sobre a Recomendação Geral número 5 de 2025 do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, justamente para fortalecer a proteção à mulher. Dr. Timothy, em casos de violência doméstica, o senhor poderia até citar exemplos de situações em que o problema não está apenas em um caso isolado, mas sim em uma falha estrutural do sistema? Sim. Vejam, ouvintes da Rádio Justiça, Sérgio, o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher ele deve ser compreendido para um fenômeno de caráter multifacetário, ou seja, ele não é um fenômeno unicamente de índole penal e processual penal. Ele espraia seus efeitos para os mais variados ramos do direito, como direito civil, direito das famílias, direito da saúde, direito à educação, etc. Nessa perspectiva, a título de exemplo, como me foi questionado, suponhamos que se verifique que em determinada comarca no Brasil exista uma falha estrutural nas políticas de segurança pública destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Elas chegam para receber um atendimento numa repartição policial, numa delegacia de polícia, não está sendo utilizado o formulário nacional para avaliação de risco. Essas mulheres naquela localidade elas têm dificuldade para a realização do laudo de exame de lesões corporais. Os casos de feminicídios tentados ou consumados e de violência doméstica e familiar contra a mulher de maneira geral, infrações penais de maneira geral, não estão registrados da forma como devem ser feitos a partir da Lei Maria da Penha para fins, inclusive, desses estudos empíricos que eu citei anteriormente. Não existem grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher na comarca. Se constata que naquela localidade específica há uma falha estrutural no enfrentamento à violência contra a mulher. Uma falha que decorre do executivo, que decorre de vários órgãos públicos, inclusive, nesse caso mencionado, da própria Polícia Civil local, e a partir daí pode, então, o Ministério Público deve, então, na minha humilde opinião, instaurar um procedimento administrativo estrutural e passar a buscar soluções complexas, porém dialogadas com os mais variados órgãos públicos envolvidos. O segundo exemplo que também seria possível a gente trabalhar no enfrentamento à violência contra a mulher, da detecção de uma falha estrutural, diz respeito ao tema da saúde pública. Suponhamos que em determinada localidade do Brasil, e hoje, como eu me referi anteriormente, o fenômeno da violência contra a mulher ele também espraia efeito ao direito sanitário, essas mulheres vítimas de violência doméstica, elas não estejam tendo suas políticas públicas cumpridas na área da saúde. Como, por exemplo, a recente lei publicada nesse ano de 2025, que propõe a realização da reconstrução da arcada dentária às mulheres vítimas de violência doméstica pelo SUS. Já há uma lei também no Brasil há bastante tempo que propõe o custeamento pelo Estado da cirurgia plástica de reparação estética daquelas mulheres vítimas de feminicídio tentado ou de lesão corporal. Ou ainda que a lei do acompanhante, que é uma lei que também foi aprovada há não muito tempo atrás e que decorreu daquele caso muito triste de uma grave violação de direitos humanos no estado do Rio de Janeiro, onde um médico praticava uma violação sexual contra uma mulher que estava em trabalho de parto.
a lei do acompanhante. Hoje, toda mulher vítima de violência, ela tem direito a um acompanhante em todos os órgãos públicos, serviços públicos de saúde ou privados, inclusive naqueles procedimentos que demandam extradição. Suponhamos que o promotor de justiça chegue em uma localidade e nenhuma dessas leis estejam sendo aplicadas. Existe uma inconstitucionalidade estrutural no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher na perspectiva do direito à saúde. E deve, então, o membro do Ministério Público instaurar um procedimento, se reunir com esses órgãos, demandar questões de outros órgãos públicos envolvidos na questão, buscar soluções dialógicas, sempre primando pelo diálogo, em detrimento do ajuizamento de uma ação que também não deve ser descartada em último caso, para que seja feito um plano, seja feito um projeto de que como essa situação a longo prazo ela vai ir paulatinamente melhorando. Quando o senhor fala dessa situação de uma pessoa que vai para um hospital, a lei do acompanhante, caso o nosso ouvinte que está acompanhando essa entrevista encontre dificuldades, não consiga exercer o direito de ter um acompanhante, a quem ele deve recorrer? O Ministério Público. O Ministério Público possui o serviço de atendimento à população em todos os Ministérios Públicos dos Estados, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, todas as unidades do Ministério Público Brasileiro atendem a população, sem prejuízo também da busca por outros órgãos, como ouvidoria, a própria prefeitura na respectiva pasta, nesse caso seria a pasta da saúde, né, as pessoas encarregadas por esse setor, para retratar essa situação, demonstrar que a lei do acompanhante não está sendo cumprida, que é uma lei muito importante porque ela atua na prevenção. Os processos estruturais, por vezes, eles detectam falhas que já estão há um longo período de tempo acontecendo. Por isso que se busca a resolução dessas causas de alta complexidade, mas uma vez resolvidas essas situações, elas passam a ser uma espécie de catalisadores na atuação preventiva para que outras mulheres e outras meninas não sejam vítimas de violência doméstica e familiar, e se forem, que a rede de proteção que o Estado se propõe a ofertar, serviços de segurança pública, serviços educacionais, serviços de saúde, que ela funcione, que o Estado abrace essa mulher, abrace essa menina que infelizmente foi vítima de violência doméstica, acolha e execute as políticas públicas previstas em lei. Muitos falam da dificuldade de fazer as implantações de políticas públicas, proteção no Brasil, por causa que ele é muito extenso, muito grande, mas como o MP pode contribuir para fortalecer essa rede de atendimento, especialmente naquelas cidades menores, mais distantes, onde muitas vezes faltam serviços especializados para a proteção das vítimas? Excelente questionamento, Sérgio. O Ministério Público, nessa perspectiva, ele atua como se fosse uma espécie de árbitro. E claro que eu falo isso em âmbito extrajudicial. Ele vai mediando as situações das falhas estruturais encontradas e detectadas e exarando algumas decisões nos seus procedimentos extrajudiciais, requisitando documentos, marcando reuniões públicas, celebrando termos de ajustamento de conduta com determinados órgãos que porventura não estejam implementando essas políticas públicas a contento e dialogando com a sociedade. Na perspectiva da solução do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, sob a luz dos processos estruturais, é muito importante que o Ministério Público dialogue com a sociedade. Isso é chamar a população, realização de audiências públicas, para que a própria sociedade diga o que esteja acontecendo. Claro que no caso do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, muitas vezes os próprios dados já nos trazem índices alarmantes e a gente já sabe que existe um problema a ser resolvido. Mas, como foi muito bem colocado no questionamento, existem muitas peculiaridades dentro do nosso país. Cada região, por vezes, pode ter um problema específico mais acentuado em detrimento de outro. E é nessa situação que o promotor de justiça, que o procurador da República, que o membro do Ministério Público, então, ele deve, ao detectar esse problema e ao detectar essa falha estrutural do sistema de enfrentamento à violência contra a mulher, da rede de proteção, que, volto a dizer, não é uma rede de proteção unicamente de índole criminal, delegacias de polícia e polícia militar e patrulha Maria da Penha, mas também serviços de saúde, serviços de educação e serviços de assistência social e
demais outros serviços instituídos às mulheres e meninas vítimas de violência doméstica, ele realiza então a integração, muitas vezes a readequação de fluxos que estão sendo implementados em descontento com padrões de qualidade por esses órgãos públicos e a solução seja resolvida. Dr. Timothy, além da distância que falamos aqui no nosso país, quais são os principais obstáculos que ainda dificultam justamente essa implementação de políticas estruturais voltadas à proteção das mulheres, seja no MP, no Judiciário ou até em outros órgãos? Bem, primeiro que o tema dos processos estruturais ele é um tema que, embora ele não seja novo no estudo da doutrina brasileira, nós ainda não estamos acostumados a trabalhar com esse tema quanto estamos acostumados a trabalhar com os processos tradicionais. E nessa perspectiva dos processos estruturais e das políticas públicas envolvendo o enfrentamento à violência contra as mulheres, e isso pode ser detectado, inclusive, alguma falha estrutural, até mesmo intramuros, digamos assim, nos próprios órgãos do sistema de justiça. O primeiro desafio que eu vejo é nós trabalharmos com capacitação, para que os membros do Ministério Público, de maneira geral, saibam manejar esses instrumentos do processo estrutural e saibam trabalhar com essa nova via, que me parece uma via muito adequada para a solução de problemas complexos. Segundo, com essa capacitação, nós entendermos que o tempo de solução dos litígios nos processos estruturais é um tempo diferente daqueles do processo individual, dada a alta complexidade, dado o número multipolarizado de pessoas e órgãos públicos e sociedade civil envolvidos na execução de um todo. Nisso, uma vez compreendido esse estado de coisas pelos promotores de justiça, pelos procuradores da República, enfim, por toda integrante do Ministério Público, me parece que a via dos processos estruturais é uma via muito alvissareira, que é um caminho a ser perquirido, e por isso eu comemoro efusivamente essa recomendação exarada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, para que então os promotores de justiça, as promotoras de justiça e demais integrantes do Ministério Público olhem para esse tema da violência doméstica e familiar contra a mulher, não tão somente quanto aquele caso em que é necessário o oferecimento de uma denúncia, um processo penal e a condenação de um homem autor de violência. Claro que isso faz parte também do enfrentamento à violência contra a mulher, mas se olhe de uma maneira coletiva, se olhe de uma maneira para além do direito penal e se busque, então, resolvendo questões complexas, a diminuição dos índices de violência doméstica em nosso país. Dr. Timothy, o Paraná tem experiências reconhecidas na área de proteção à mulher. O senhor poderia até compartilhar algum exemplo de uma iniciativa local que justamente já faz esse diálogo com o que propõe a recomendação 5? Sim, o Paraná ele vem com algumas especificidades na implementação de políticas públicas às mulheres vítimas de violência doméstica. Uma delas diz respeito, inclusive, à concessão de um auxílio específico a essas mulheres vítimas de violência doméstica quando elas rompem o ciclo da violência, justamente em razão de que um dos motivos que, por vezes, impede que essa mulher consiga romper o ciclo da violência é a dependência econômico-financeira em relação ao agressor. E, para além disso, uma outra experiência exitosa que existe em outros estados da Federação Brasileira, mas também no Paraná com bastante força, são os grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica, que é um trabalho preventivo que foi colocado expressamente na Lei Maria da Penha como medida protetiva que obriga o agressor, no artigo 22, incisos 6º e 7º da Lei Maria da Penha. E esses homens autores de violência eles são, então, encaminhados para programas de reeducação. E no Paraná nós temos um desenvolvimento dessa política pública de uma forma um pouco mais capilarizada que em outros estados da Federação Brasileira. Muito se deve ao Ministério Público do Estado do Paraná, que capitaneou essa iniciativa, claro que com o auxílio de outros órgãos da rede de proteção, como as próprias secretarias municipais de assistência sociais do município. Existe no Paraná uma lei estadual que dá as diretrizes para a implementação desses grupos reflexivos. Eu brinco, Sérgio, que ninguém faz nada sozinho, mas essa experiência dos grupos reflexivos me parece uma experiência bastante exitosa, e não só no Paraná, em todo o Brasil. Nós temos uma taxa de sucesso superior a 90%. O que eu gostaria de dizer com isso? Que de a cada 100 homens que são encaminhados para esses trabalhos de reflexão
onde recebem lições e aulas sobre questões de gênero, sobre rompimento do ciclo da violência anteriormente internalizado e tantos outros temas importantes, a cada 100 homens, ao menos 91 não voltam a praticar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, uma verdadeira revolução no enfrentamento da matéria. Rapidamente, doutor, caso do tempo, doutor Timothy, hoje o senhor participa de um evento justamente para tratar desse tema? Sim, está ocorrendo em Brasília, desde ontem até o dia, até a sexta-feira, o Congresso Nacional do Ministério Público, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E ao final, no turno vespertino do dia de hoje, haverá um painel sobre 10 anos do Código de Processo Civil e processos estruturais, tutela de direitos fundamentais. Nesse painel eu irei fazer uma exposição justamente do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher na perspectiva dos processos estruturais, tentando aí uma oportunidade que me foi concedida à CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, mostrar aos colegas de todo o Brasil como essa via do processo estrutural é uma via promissora para solucionarmos questões e inconstitucionalidades estruturais e no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas no Brasil. Quero agradecer a presença do Dr. Timothy Argon Riemann, promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos, falando hoje sobre a recomendação 5 do CNMP, que busca fortalecer o combate à violência contra a mulher. Dr. Timothy, obrigado por estar conosco. Até uma próxima. Até uma próxima oportunidade. Sérgio, ouvintes da Rádio Justiça, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. 8h22 agora. A partir de agora, no Revista Justiça, não caia nessa. Hoje no quadro Não Caia Nessa, vamos falar sobre um vídeo que circula nas redes sociais alegando que símbolos quadrados localizados na parte de trás das embalagens de pasta de dente revelam supostamente a verdadeira composição química do produto. Isso é falso. Vamos saber mais detalhes da entrevista feita pelo Carlos Eduardo Cunha, o nosso Cadu, com Alex Campos, ex-diretor da Anvisa e especialista em direito sanitário. No Não Caia Nessa de hoje, vamos falar sobre um vídeo que circula nas redes sociais alegando que os símbolos quadrados localizados na parte de trás das embalagens de pasta de dente revelam, supostamente, a verdadeira, entre aspas, composição química do produto. Isso é falso. O que é que diz a publicação? Publicado em 25 de outubro no TikTok, onde já acumulou mais de 30 mil visualizações, o vídeo exibe uma imagem genérica de pasta de dente e tem uma narração dizendo: você sabia que no fundo de cada pasta de dente sempre tem um quadradinho colorido? Às vezes preto, vermelho, azul ou verde. Verde supostamente significa 100% natural e por aí vai até o preto, que significa todos os produtos químicos. As elites sabem disso e evitam certas cores. Pois é, tudo falso. Para falar sobre esse assunto e esclarecer os pontos sanitários sobre essa situação, conversamos agora com o Alex Campos, ex-diretor da Anvisa e especialista em direito sanitário, a quem, antes de mais nada, eu agradeço a presença e a disponibilidade para falarmos a respeito de mais essa fake news abordando questão de saúde aqui no nosso programa Não Caia Nessa. Antes de mais nada, muito bom dia, doutor. Obrigado por estar presente conosco aqui na Rádio Justiça no quadro Não Caia Nessa. Bom dia, Cadu. Obrigado aí pela oportunidade. É sempre uma satisfação poder esclarecer a Rádio Justiça, enfim, a população, esclarecer a população temas que afligem por conta de fake news. Daqui a pouquinho eu vou até fazer a abordagem a respeito do que se tratam esses quadradinhos. Mas do ponto de vista, inclusive, da composição das pastas, por que essa notícia é falsa? Cadu, é preciso esclarecer que nós vivemos um fenômeno, né, da disseminação de informações, sobretudo no campo da saúde, no campo sanitário, que por vezes, como dessa vez, causam estranhamento e acabam, né, levando a população a fazer deduções absolutamente equivocadas. Aliás, há uns anos atrás, viveu o mesmo drama as embalagens de leite Tetra Pak, que também tinham figuras, ícones coloridos, nesse caso por conta da questão de impressão, de precisão de cores de impressão, e que também levavam à compreensão, a uma crença, na verdade, popular, né, de que essas embalagens que tinham essas marcações coloridas, elas fossem de leite reprocessado. Aliás, nem pode reprocessar leite, né? Então, assim, são fakes que elas se disseminam, caem, digamos assim, nessa cultura digital, e tal qual essa da Tetra Pak, essa agora
das embalagens de pastas de dente, né? Pastas de dente, Cadu, é bom que se registre, se reitere. Aliás, o creme dental, ele é um produto absolutamente seguro. Ele está sob uma avaliação de risco considerada baixa. Nós temos produtos absolutamente, digamos assim, bem consolidados no mercado, produtos que têm 10, 20, 30, 40 anos. E essas aposições coloridas nas embalagens, elas dizem respeito, na verdade, a um ponto de corte das embalagens, nada tem a ver com a sua formulação, com o seu conteúdo químico. Então é mais uma dessas fake news, né, que amedrontam as pessoas, mas que elas não têm nenhuma relação com a realidade. E, aliás, eu acho que a Anvisa, nesse caso, já se pronunciou publicamente e, de fato, é uma fake news. Inclusive, até chegando exatamente nesse ponto, porque existe aquela marcação, aqueles quadradinhos colocados ali, como o doutor já adiantou, aquilo ali é uma marcação para a fabricação da embalagem, ou como o doutor disse mesmo, é o ponto de corte em que aquilo é feito uma grande placa, digamos assim, feita do material da embalagem, que terá de ser cortado, posteriormente dobrado e lacrado. Quer dizer, aquilo ali é uma marcação absolutamente industrial do ponto de vista de manufatura da embalagem. Exatamente. As plantas industriais, elas trabalham absolutamente automatizadas, sobretudo essas grandes empresas gigantes dessa área de cosméticos, né? E esses equipamentos, elas trabalham com sensor, e é justamente essa marcação colorida que permite a identificação do sensor e o corte numa velocidade absurda, né? Então, de fato, não há nenhuma relação com a sua qualidade, com o seu risco. As pessoas, na verdade, devem estar atentas, no caso de creme dental, sobre a qualidade do produto, sobre a adequação daquele produto à sua condição pessoal, de saúde, da sua higiene bucal, reiterando que, como disse, esse é um campo, e o Brasil é, na verdade, um país que tem o hábito da escovação, que tem o hábito, né, da higiene bucal. A gente tem, não que a gente tenha conseguido disseminar isso ainda em todas as camadas sociais, mas, na verdade, o Brasil é um campeão nesse campo, né? A gente tem um maior índice de escovação. Um brasileiro escova mais dente do que outro, digamos assim, um europeu, um americano. Nós temos o hábito de escovar 3, 4 vezes o dente por dia. E nós temos produtos altamente seguros, né, que são registrados perante a Anvisa, notificados perante a Anvisa, regularizados perante a Anvisa, sob balizas muito sólidas da Agência Reguladora Nacional. Então, repito, são informações que devem ser checadas, e eu acho que o programa da Rádio Justiça cumpre um papel fundamental no sentido de esclarecer a população. Há algum cuidado, de qualquer maneira, que o consumidor tem de tomar no sentido da qualidade dos produtos, porque há um diferencial, inclusive, de preços e muitas afirmações que são feitas a respeito das qualidades de cada um desses produtos individualmente. Isso realmente existe uma diferença muito grande, ou isso deve ser observado por parte dos consumidores, ou o consumo ele deve ser feito mais por uma questão de preferência mesmo e, claro, também de poder aquisitivo? Sem dúvida, nós temos... primeiro, é bom reiterar que nós temos um varejo altamente consolidado, ou seja, nós temos milhares de farmácias pelo país que vendem cremes dentais. Nós temos redes de supermercado espalhadas por todo o país, que são onde esses produtos são encontrados, né? E, normalmente, esse aparato, ele já garante, digamos assim, um ciclo, né, sanitário, ou digo, uma trajetória sanitária que garante, que dá ao consumidor uma certa segurança, né? Tem uma variedade enorme de produtos, mas, como eu já mencionei, nós temos nesse campo uma certa consolidação. Nós não temos históricos de acidentes nessa área, de incidentes, de efeitos adversos, coisas muito pontuais, né, normalmente rapidamente enfrentadas tanto pelo mercado quanto pela vigilância sanitária, de maneira que o cuidado é o cuidado com a higiene bucal, né, no relacionamento com o seu profissional de saúde, no caso o dentista, né, o odontólogo, e as adequações entre as condições pessoais e o produto ali. Às vezes é um produto antitártaro, às vezes é um produto mais abrasivo, enfim, é uma questão também de gosto, né, de hábito, né, por flavors, por sabores, mas a rigor, do ponto de vista químico, do ponto de vista da qualidade dos nossos produtos dentais, nós podemos dizer que o país tem, digamos assim, um portfólio de produtos muito consolidados, marcas muito consolidadas, e que dão ao consumidor, ao usuário, uma certa tranquilidade nesse ponto.
Os cuidados são os cuidados da razão média, né? O cuidado com não comprar em locais suspeitos, não comprar repasse, produtos que têm suspeita de falsificação ou de origem duvidosa, mas produtos que são comprados em farmácias regulares no Brasil, que são, aliás, autorizadas pela Anvisa, que são vendidas em redes de supermercados que também devem cumprir requisitos sanitários nacionais. Não gera nenhum tipo de insegurança para o nosso consumidor. Eu queria agradecer muito a participação do Dr. Alex Campos, ex-diretor da Anvisa, especialista em direito sanitário, a respeito dessa questão, desse vídeo que aponta que aqueles quadradinhos indicam verde é natural, azul é natural com remédios, vermelho é natural com alguns produtos químicos, preto todos os produtos químicos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então esqueça isso, deixe isso para lá, esquece, pura e simplesmente esquece. Só não. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui, esclarecendo essa questão aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado, Cadu. Seguimos à disposição. 8h31, rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre os princípios do direito ambiental, ainda mais com a COP30. Já vamos conversar com a nossa convidada aqui no Revista Justiça. Não sai daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, 8h33. Revista Justiça, entrevista. Estamos com uma programação especial referente à COP30 e nessa entrevista vamos ter como tema os princípios do direito ambiental. E esses princípios, eles incluem o desenvolvimento sustentável, a prevenção e a precaução, que visam harmonizar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Outros princípios importantes são o do poluidor pagador, que responsabiliza quem causa o dano, e o da participação pública, que garante o envolvimento da sociedade nas decisões ambientais. E quem está com a gente para falar sobre esses aspectos é a doutora Renata Andrade. Ela é ambientalista, formada em Ciências Jurídicas, é pós-graduada em Direito Ambiental, pós-graduada em Docência de Nível Superior e também perita judicial ambiental, auditora internacional ambiental, diretora da Câmara Log Carbon, servidora pública desde 2003, secretária legislativa do Senado Federal e também é responsável pela área de sustentabilidade no Senado. Doutora Renata, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Sérgio? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes que estão conosco aqui nessa manhã. Prazer estar com vocês. E já que estamos falando de COP30, a senhora está em Belém e como é que está o clima aí, além da temperatura elevada? Então, Belém é um clima totalmente atípico aqui no Brasil, né? Ele é quente, é úmido e chove às tardes, né? Antes de ontem mesmo, na segunda-feira, ele choveu 45 milímetros num prazo menos do que 3 horas. Um verdadeiro temporal, um verdadeiro dilúvio, logo depois do almoço. Ontem também teve uma chuva rápida aqui, não tanto com esse volume tão grande quanto nós tivemos na segunda-feira de 45 milímetros, né? Foi uma chuva forte, mas não tão intensa, né? O calor aqui é muito elevado, né? Então, exatamente. 7 horas da manhã já está aí uma temperatura aí acima de 20 graus. E vamos falar de COP30. E nesses dias, o que a senhora pode trazer de destaque para nós? Como é que a senhora vem acompanhando a realização da COP30, os principais assuntos? Olha, a COP30 vai focar principalmente nessa edição, né, que é a 30ª edição, né, não sei se todos sabem, mas a COP30 ela iniciou aqui no Brasil, né, na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, teve a sua primeira edição somente em 1997 lá em Berlim, e aí, ano após ano, né, diversos cientistas se reúnem todos os anos para discutir mundialmente o que a gente pode fazer em relação à mitigação dos efeitos climáticos. E aqui no Brasil, agora a gente está tendo aí a 30ª edição, a oportunidade da COP retornar aqui no Brasil e a gente tentar demonstrar algum resultado positivo do que é que tem acontecido durante essa trajetória aí de 30 décadas de COP. Aqui o espaço está totalmente organizado,
né, pelo que eu pude ver, fui na Green Zone, também na Blue Zone, tudo bem identificado. Eles estão fornecendo água, né, para a sociedade civil na Green Zone, porque o calor aqui é muito grande. A estrutura está bem organizadinha, pelo menos o espaço interno, né, da COP, por onde eu andei, não tenho o que se queixar, né, além mesmo do calor. Doutora Renata, e o que é essa rede de governança climática e sustentabilidade? Essa rede de governança climática e sustentabilidade, a RGCS, eu criei o ano passado, no dia 22 de abril de 2024, em comemoração ao Dia Mundial do Planeta Terra, que foi a data escolhida pela ONU para a gente discutir os grandes embates, né, a respeito do planeta. Então eu escolhi essa data emblemática para que a gente realmente iniciasse aí um marco histórico, né, com essa data emblemática. E a RGCS, ela é uma associação sem fins lucrativos, né, a gente desenvolve vários projetos, né, na área de educação ambiental, capacitação, programas voltados para a melhoria da administração pública, também para instituições privadas. Aqui na COP, inclusive, essa edição, especificamente, eles estão bastante voltados para a área de financiamento climático, né? Então, aqui eles estão discutindo bastante sobre a questão do financiamento climático, dos fundos, né, de que forma a gente pode fazer para poder arrecadar, né, esse valor monetário e ajudar os países menos desenvolvidos, que foi algo que já foi acordado lá atrás em edições anteriores à COP, né? Então, a Rede de Governança Climática e Sustentabilidade, ela vem com esse propósito de disseminar a governança climática em si, porque muito se fala em adaptação climática, resiliência climática, mitigação, falam-se em cidades sustentáveis, cidades inteligentes, porém governança climática foi algo que coincidentemente o pessoal começou a falar após, né, o ano passado, quando a RGCS começou a fazer as palestras aí em todos os estados do Brasil, né? Lembrando que esse termo da governança climática, ele apareceu pela primeira vez num artigo científico em 2009, né? Foi o primeiro registro oficial dessa nomenclatura. Mas, entretanto, não tem sido muito debatida, conforme eu te falei. Esses debates iniciaram de uma forma mais calorosa de 2024 para cá. Doutora... Então, a RGCS, ela faz projetos baseados com a metodologia da governança climática, e nós criamos 14 eixos, né, que eles são transversais e eles se complementam, que formam a governança climática. É uma metodologia diferenciada e pioneira a nível mundial. Estou conversando com a doutora Renata Andrade, ambientalista. Estamos falando sobre a COP30 e também estamos falando agora a respeito desse projeto que ela está comentando conosco, a Rede de Governança Climática e Sustentabilidade. Fiquei sabendo que existe até um score climático criado, então, por essa rede. Fala para a gente como é que funciona esse índice de governança climática, doutora. Então, como eu te disse, a governança climática está sendo abordada de uma forma pioneira e inovadora pela RGCS. Nós criamos, né, pela primeira vez o IGC, que é um indicador em governança climática, né, o primeiro indicador do planeta que aborda a governança climática. E esse indicador, ele serve para mensurar o grau de maturidade de governança climática de estados, municípios, empresas, todas as instituições. E como é que funciona esse indicador? Criamos a plataforma chamada Score Climático, que inclusive fomos selecionados dentro de diversos projetos, né, que foram enviados para a Presidência da República, para o Ministério do Meio Ambiente, para poder participar da COP. Conseguimos ser selecionados pela Presidência da República para apresentar, inclusive, oficialmente aqui na COP no dia 14, às 11 horas da manhã, no pavilhão da Economia Criativa, no primeiro andar, né, aqui na COP. E esse Score é uma plataforma totalmente inovadora, porque além dele trazer o IGC como um pioneirismo, né, esse primeiro indicador em governança climática, o Score climático é a primeira plataforma do planeta que ele consegue mensurar o grau de governança climática de instituições e consegue fazer o cruzamento com os dados de outras instituições que são medidos de uma forma setorial, de uma forma bem isolada, né? Então, o Score Climático ele consegue cruzar todos esses dados, trazendo aí um indicador novo e trazendo um score mais robusto, mais completo em todas as áreas de sustentabilidade.
Por exemplo, a gente tem aí diversos sites com diversos indicadores de sustentabilidade, porém nenhum deles se comunicam entre si. E o score climático ele traz essa inovação, né? O nosso intuito é que, ao invés da pessoa ir lá no site do IBGE verificar como é que está a questão da população, da parte demográfica, por exemplo, aí a pessoa quer saber como é que está a questão dos desastres naturais, aí tem que ir atrás do site do CEMADEM, aí vai atrás do Adapta Brasil, aí vai atrás do Mapa Biomas. Tem diversos sites, entendeu? Com vários indicadores totalmente isolados. Então, a ideia do score climático é justamente concentrar numa única plataforma a inovação da governança climática através do IGC e também o cruzamento desses dados com essas outras plataformas já existentes. E esse projeto, que é o Projeto Educacional Climático, como levar a consciência climática para dentro das escolas? Esse daí é um projeto também pioneiro, né, da EGCS, é também pioneiro a nível mundial, onde a gente conseguiu criar a primeira plataforma totalmente inclusiva e interativa para as crianças, né? Então, a lei, na verdade, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela iniciou em 1990, lá na década de 95 para 99, né, acho que 99, e em 2024, foi o ano passado, a gente teve a atualização dessa lei, foi a legislação 14.926, onde o governo federal instituiu que todas as escolas tivessem a obrigação de incluir nos seus estudos a mudanças climáticas, proteção de biodiversidade e riscos a desastres naturais. Porém, 24 anos após a Política Nacional de Educação Ambiental, a gente demorou para ter essa atualização, né? E aí, coincidentemente, o início desse mês, né, há 10 dias atrás, eu consegui incluir dentro do PNE, que é a Política Nacional de Educação, a governança climática. Eu conversei com o relator do PNE, o deputado Moses, conversei também com o vice-presidente da comissão, né, da educação, que é o deputado Paulo Uxel, que foi muito atencioso. Elaboramos um texto, eles gostaram muito do texto e resolveram acatar a nossa proposição, né, que isso vai significar um avanço muito grande na educação, porque a educação ambiental, especificamente a gente fala do direito ambiental em si, ela vem como um direito humano fundamental. Então, apesar dela ter sido incluída na questão da proteção de vida, que reconhece o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é o que preconiza o artigo 225 da Constituição Federal, hoje em dia a questão das mudanças climáticas é uma questão de sobrevivência. Então, ela tem diversos eixos que acabam influenciando nas mudanças climáticas, e as crianças precisam aprender isso, ela precisa ter uma base sólida, uma base consolidada, para que aquela criança ela seja um adulto consciente no futuro. Então, o que a RGCS fez? A gente criou materiais didáticos voltados para as crianças, com esses 14 eixos, né, que contemplam a governança climática. Esses 14 eixos, que são os nossos 14 indicadores do IGC, a gente fez em forma de mascote para as crianças aprenderem aquilo de uma forma interativa, de uma forma lúdica, conseguindo absorver bastante o conteúdo, né? Elaboramos a base, né, do MEC, da Política Nacional da Educação, né, a BNCC. Então, criamos todo o material didático totalmente voltado realmente para a governança climática. E aí, esse material, de nada adianta a gente ter um material didático sem aquela aplicabilidade, que é o que, infelizmente, acontece no Brasil. Por isso, a gente criou a plataforma. Essa plataforma educacional climática, que é a governança climática em ação, ela é interativa. Então, os pais dos alunos estão com acesso à plataforma, os professores são capacitados através dessa plataforma, porque os professores precisam entender bem sobre governança climática para poder ensinar para os alunos. Além dos professores e dos alunos, nós também colocamos na plataforma as secretarias de educação, o município, né, que é o gestor, o prefeito, com acesso à plataforma, e a Defesa Civil. Porque o que acontece nesse projeto? Nesse projeto, a criança ela vai ter um material didático especializado, ela vai ter uma plataforma totalmente inclusiva, interativa, e ela vai ter uma estação meteorológica portátil, onde ela consegue estudar
na prática, como ela monitora o clima que ela está vivendo ali no ambiente dela. Então, realmente é uma inovação, né? Então, crianças cegas, autistas, com dificuldade de audição, né, as surdas, todas elas terão acesso ao material didático, justamente com essa inclusão que se faz tão necessária nos dias de hoje, né? Agradecemos a participação da doutora Renata Andrade. Ela é ambientalista, formada em ciências jurídicas, pós-graduada em direito ambiental, pós-graduada em docência de nível superior e também é perita judicial ambiental, auditora internacional ambiental, diretora da Câmara Log Carbon, servidora pública desde 2003 e secretária legislativa do Senado Federal, responsável pela área de sustentabilidade do Senado, diretamente de Belém, falando sobre as expectativas da COP30 e falando conosco aqui na Rádio Justiça sobre a rede de governança climática e sustentabilidade. Doutora Renata, muito obrigado por nos atender, um bom evento e até a próxima. Aí eu que agradeço a oportunidade, coloco a RGCS à disposição de todos vocês. Se quiserem entrar em contato, né, temos aí as nossas redes sociais, @rede.rgcs, procura a gente no Instagram e será um prazer dividir aí a governança climática com todos vocês. Muito obrigado. 8h48, vamos para o intervalo, na volta o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Vozes da Justiça Climática. A COP30 já começou e aqui na Rádio Justiça você ouve as vozes da Justiça Climática. Leila Mascarenhas, secretária de Relações com a Sociedade do Supremo Tribunal Federal. As últimas gestões aqui do Supremo têm focado muito na questão da sustentabilidade, tanto sustentabilidade ambiental quanto social e econômica. Iniciativas voltadas à sustentabilidade ambiental que o Supremo tem feito, inventário de carbono, projeto de descarbonização, é a troca da frota por carros híbridos, é a eliminação de garrafas plásticas, enfim, uma série de atos que servem de boas práticas, inclusive para outros tribunais. Justiça climática é justiça social. Voltamos a apresentar Revista Justiça. 8h49. Revista Justiça. Giro de notícias. Abandono de ação de alimentos justifica a atuação da Defensoria como curadora especial de incapaz. Quem fala com a gente ao vivo, direto do Superior Tribunal de Justiça, é o Tiago Omide. Bom dia, Tiago. Olá, Sérgio. Bom dia para você, bom dia também aos ouvintes da Rádio Justiça. Sérgio, a terceira turma aqui do STJ decidiu de forma unânime que em caso de abandono de ação de alimentos proposta em nome de incapaz, deve ser nomeada a Defensoria Pública como curadora especial do alimentando. O colegiado entendeu que a inércia da mãe, representante legal da criança, é incompatível com o princípio do melhor interesse do menor, pois prejudica o direito à subsistência. No caso analisado, após fixação de alimentos provisórios, a mãe deixou de comparecer à audiência e não deu andamento ao processo, levando o juízo a extinguir a ação sem resolução de mérito, com base no artigo 485-3 do Código de Processo Civil. A Defensoria recorreu pedindo para atuar como curadora, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou, alegando que a menor já possuía representação materna. O Ministério Público recorreu então aqui ao STJ, afirmando que a negligência da mãe configurava conflito de interesses e justificava a nomeação da Defensoria. O colegiado da terceira turma deu provimento a esse recurso. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que o direito a alimentos é personalíssimo e indisponível, devendo prevalecer o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Para a ministra, extinguir a ação deixaria o menor desacompanhado e desamparado também, né? Assim, foi reconhecido que, embora haja representação formal pela mãe, a inércia caracteriza conflito de interesses, autorizando a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, conforme a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente. É com você, Sérgio. Obrigado, Tiago Omide, ao vivo, direto do Superior Tribunal de Justiça. Agora vamos até o Tribunal Superior do Trabalho. O TST define nesta terça-feira
a lista tríplice, apenas com nomes de magistradas para a vaga destinada a juízes da carreira do TST. Samantha Flor, bom dia. Bom dia, Sérgio. Ouvintes, dessa vez, 3 mulheres foram indicadas para ocupar a vaga aberta após a aposentadoria do ministro Aloísio Corrêa da Veiga. São elas as desembargadoras Margarete Rodrigues Costa, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia, Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, e Márcia Regina Leal Campos, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro. Elas fazem parte de um grupo de 8 desembargadoras e 15 desembargadores que se apresentaram como candidatos em outubro. A lista com os 3 nomes das magistradas segue agora para apreciação do presidente da República, a quem caberá a indicação. A escolhida passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e depois o nome então será submetido à aprovação do plenário do Senado antes da nomeação. São essas as informações, eu volto com você, Sérgio. Muito obrigado pelas informações, Samantha Flor, ao vivo, direto do TST. Agora vamos até o TSE. O julgamento do recurso que envolve a cassação dos mandatos do governador e do vice de Roraima foi suspenso por um novo pedido de vista. Rimac Souto, bom dia. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia também para você que nos acompanha aqui pela Rádio Justiça. Pois é, Sérgio, o pedido de vista, ou seja, o pedido de mais tempo para analisar o caso foi feito pelo ministro Nunes Marques. Na sessão da noite dessa terça-feira, o recurso foi levado ao plenário após um outro pedido de vista do ministro André Mendonça, que votou seguindo parcialmente o entendimento da relatora ministra Isabel Galotti pela cassação dos mandatos do governador reeleito de Roraima, Antônio Denário, do PP, e do vice-governador eleito Edson Damião, do Republicanos. Os 2 políticos foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima por abuso de poder político e econômico. O TRE também tornou o governador inelegível e determinou a realização de novas eleições no estado. Sérgio. Obrigado, Rimac Souto, pelas suas informações ao vivo, direto do TSE. E agora vamos com a informação do Supremo Tribunal Federal, já que nesta quarta-feira a primeira turma continua com o julgamento da ação penal do Núcleo 3, acusado de integrar a organização que buscava dar um golpe de Estado. Mais informações ao vivo com a Fernanda Porto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia a todos os ouvintes conectados, ligados aqui no Revista Justiça. Pois é, esse julgamento teve início ontem, terça-feira, e será retomado na manhã de hoje a partir das 9 horas da manhã, ou seja, daqui a pouquinho. E será retomado com as manifestações dos advogados dos acusados restantes, né? Ontem, terça-feira, a primeira turma ouviu 6 dos 10 acusados que integram o grupo, o Núcleo, né, 3, que é acusado esse grupo de integrar uma organização criminosa que buscava dar um golpe de Estado. O Núcleo 3 é formado por 9 militares de alta patente, incluindo os chamados kids pretos e um agente da Polícia Federal. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o grupo planejou as ações mais severas e violentas da organização criminosa, entre elas uma operação com a meta de assassinar autoridades. Então, na sessão de julgamento de ontem, a Procuradoria-Geral da República reiterou o pedido de condenação dos réus pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Relembrando, Sérgio e ouvintes, nós aqui da Rádio Justiça e também a TV Justiça estamos transmitindo o julgamento ao vivo e você em casa também pode assistir por outras plataformas, como o aplicativo TV Justiça Mais ou pelo canal oficial do STF no YouTube ou também pela Rádio e TV Justiça, Sérgio. Muito obrigado, Fernanda Porto. Agora 8h56, então vamos para acompanhamento desse julgamento. 8h56, o Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. A apresentação minha, Sérgio Duarte, edição da Camila Rodrigues, a produção do João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos do Luiz Alves, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Fique na sequência com a transmissão conjunta da Rádio e TV Justiça do julgamento da Ação Penal 2696. Bom dia.
A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.